Queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Confesso que hoje a responsabilidade ainda é maior, porque honrar o pastor Pascoal na presença dele é uma missão, mas honrá-lo na ausência dele é uma missão maior. Mas que o Senhor nos dê graça para que nós possamos compartilhar aqui com vocês aquilo que o Senhor preparou para essa noite, né? Pastor Pascoal, pastora Dani, daqui um pouco já chegam, mesmo não conseguindo chegar no culto, mas já chegam em casa, guiados e guardados pelo Senhor. Estou aqui com a minha esposa, pastora Rose. Nossos filhos ficaram lá em Alta Floresta, mas tudo há um propósito. Tudo há um propósito. Amém? E Deus tem um propósito para a sua vida nesta noite. Amém? Queridos, abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 50. Quero compartilhar com vocês o propósito de ser homem. O propósito em ser homem. Durante muito tempo eu acreditava que a nação judaica era uma nação extremamente machista, onde as mulheres não tinham voz, não tinham vez. Paulo, ele chega a usar a expressão que a mulher teria que ficar calada na igreja. E aí a gente começa a pensar que não, eles são muito machistas. E o Senhor ministrou ao meu coração que isso não é assim, que eles não são machistas. É diferente disso. A verdade é que os homens em Israel, o judeu, ele cumpre exatamente o propósito ao qual o Senhor determinou que ele cumprisse. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o propósito em ser homem. Pastor, vai falar só com os homens, então as mulheres não vai aproveitar o culto? Vai, eu tenho certeza que vai, né? Vai ser bênção para você também. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 26, verso de número 50, só a parte A do versículo. Jesus está dizendo assim, Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Na Almeida, corrigida fiel, ele vai falar assim, olha, amigo, a que vieste? A que vieste? Esse é um texto que Jesus está falando com Judas. E o propósito de Judas nunca foi bom. Nunca foi bom. Judas, durante todo o tempo que ele esteve envolvido com o ministério de Jesus, Judas era ladrão, Judas sempre era contrário, negativo, nunca foi bom. Nesse momento aqui, Judas está vindo até Jesus para dar um beijo em Jesus e para marcar, mostrar para os soldados quem era Jesus. Os soldados não conheciam Jesus. Hoje você tem um privilégio de conhecer Jesus. Mas os soldados romanos daquela época, nem todos eles conheciam Jesus. Aqueles que foram para prender Jesus não sabiam quem era Jesus. Não sabia. E Judas então com um beijo ele marca, né? Mas Jesus está perguntando para ele: amigo, o que o traz? O que o traz? Aqui você veio. Nós homens precisamos entender qual o propósito da nossa vida. Nós precisamos entender que há uma razão, há uma direção de Deus para nós. O Salmo 139, verso 15 e 16, ele vai dizer que todos os dias da nossa vida foram escritos no livro de Deus, antes que nenhum deles viesse a existir. Então tem uma razão, tem um propósito. A sua família precisa que você entenda qual a razão de você estar aqui na terra. A nossa igreja precisa que você entenda qual a razão de você estar aqui na terra.
A nossa sociedade precisa que você entenda qual a razão de você estar aqui nessa terra. Porque nós não podemos estar aqui só de passagem. Nós não podemos ser homens só por ser. Não, nós precisamos ser homens que marcam esta geração, que marcam essa história e que fazem toda a diferença. Os homens, na história de Jesus, na história dos discípulos, na história da igreja, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos vai dizer que esses homens, a terra não era digna de ter esses homens, porque eles fizeram o papel deles. Agora entenda, nós precisamos de homens como Jairo. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23, Marcos capítulo 5, verso de número 22 e 23, olha a história desse pai. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, ou seja, muito doente. Rogo-te que venhas, e lhes imponhas as mãos para que sare e viva. Nós precisamos de homens como Jairo, um pai que se preocupa com sua filha, um pai que não espera só pela sua esposa para levar a filha ao médico, para levar um remédio para a filha, ou para levantar da cama durante a noite e ver se a filha está com febre ou não, ver se ela já sarou ou não. Nós precisamos de homens como Jairo, um pai preocupado, um pai que se importa com seu filho. Nos dias de hoje é comum nós vermos os homens correndo de um lado para o outro, preocupado com tantas coisas. Às vezes não tem nem tempo para brincar com seus filhos. Às vezes não tem tempo nem para pescar com os seus filhos, ou para jogar bola com os seus filhos, ou para gastar tempo com ele. Tomar um café juntos, andar de bicicleta juntos. Vivemos dias assim. Precisamos de homens como Jairo, um pai que se preocupa com seus filhos. Você vai ver que no decorrer dessa história, depois do mesmo capítulo 5, mas no verso 35 ao 42, Jairo, ele recebe uma má notícia. Chega os amigos dele e fala assim: não incomodes mais o mestre, não precisa mais incomodar Jesus, porque a menina já morreu, não tem mais jeito. Jesus vira para Jairo e fala para ele assim: crê somente, vai dar certo. E eles vão lá. Imagina quando Jesus entra naquela casa, e aquelas carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar em velório, elas estão falando: já chegou tarde, demorou demais, já não tem mais o que fazer, ela já está morta. Jesus falando para eles assim: não, ela não está morta, ela só dorme. E esse homem não entende nada de morte mesmo. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Graças a Deus que Jesus não tem negócio com morte. Numa outra passagem ele vai dizer: onde está a morte? O seu aguilhão? Onde está a sua força? O seu vigor? Onde está? Porque ele não entende de morte, ele entende de vida. Amém? Jesus vem para dar vida. Amém, queridos? Jesus fala: Jairo, vem cá. Chama a esposa de Jairo, vem cá também. Chama os discípulos dele e entram no quarto. Ele não faz uma oração. Ele só pega a menina pela mão e fala: Talita cumi, levanta. E a menina levanta. A morte vai embora. A menina viveu. Houve vida novamente. Agora, cá para nós.
Nós não estávamos lá, nós não vivemos essa cena, mas permita a sua mente viajar um pouquinho. Imagine você lá, olhando essa cena de camarote, vendo tudo acontecendo ali. Aí você olha, vê Jesus pegando na mão da menina e levantando a menina, mas ao mesmo instante você vira o seu olhar um pouquinho e olha para a esposa de Jairo, e você vê os olhos dela brilhando. Imagina, uma mulher apaixonada por seu esposo, os olhos dela brilhando agora, porque meu esposo é o meu herói. Minha filha estava doente, mas ele foi lá e buscou a solução. Ele trouxe o remédio, ele trouxe aquele que poderia resolver todas as coisas. Você está entendendo? Jairo é esse homem que tem essa esposa apaixonada, com seus olhos brilhando de amor por ele. Sabe por quê? Porque ele resolveu aquele problema que incomodava a família. Então nós precisamos de homens como Jairo, que vai buscar a solução, que se importa com seus filhos, que não deixa só nos ombros da sua esposa, que faz a diferença, que busca, que muda toda a história. Amém? Nós precisamos de homens como Jairo. Também precisamos, queridos, de homens como José. José, esposo de Maria, na ocasião ainda não era esposo, era noivo. Você conhece a história. Maria, ainda uma adolescente, ela acha graça aos olhos de Deus, e a virtude do Espírito Santo vem sobre ela, e agora ela está grávida. José é um homem extremamente correto, pensa em deixá-la no secreto, para que ela não fosse apedrejada, para que ela não fosse envergonhada. Então José pensa em abandoná-la. Mas escute, por que precisamos de homens como José? Homem que foi traído? Não, José nunca foi traído. Precisamos de homens como José, porque José é um homem que escutou a voz de Deus através do anjo. Mateus capítulo 1, verso 19 até o 24, vai dizer assim, olha: então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Precisamos de homens que são capazes de ouvir a voz de Deus. José tinha um problema seríssimo. José estava se sentindo traído. José estava se sentindo envergonhado. Imagina, um homem que é extremamente correto, e agora se sentia envergonhado, a ponto de ver o seu sonho sendo destruído. Imaginava ele. Mas ele ouviu a voz de Deus através daquele anjo. Ele ouviu a voz de Deus. Nós precisamos de homens que possam ouvir a voz de Deus, porque se você ouve a voz de Deus, com toda certeza a sua decisão não será errada. Nós erramos quando nós tentamos tomar decisões por nós mesmos.
quando nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, na força do nosso braço. Mas quando ouvimos a voz de Deus, isso faz toda a diferença. Amém, homens? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E além de ouvir, colocar em prática. Lá na carta de Tiago vai falar que nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas precisamos ser praticantes. Amém? Precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos de homens ainda também como José. José, ele é esse exemplo de homem que ouve a voz de Deus, mas ele também é o exemplo de um padrasto maravilhoso. José, ele foi padrasto de Jesus, homem, não de Deus. José nunca foi padrasto de Deus, e como Maria também nunca foi mãe de Deus. Maria foi mãe de Jesus, homem, ser humano. E José é o padrasto de Jesus, homem, um padrasto maravilhoso, um padrasto que recebeu Jesus como se fosse o próprio filho, um padrasto que ele ensina a sua profissão ao seu enteado. José era carpinteiro, Jesus também se tornou carpinteiro. E há quem diga que não existe pau torto que o carpinteiro de Nazaré não dê jeito. Jesus dá jeito em tudo. José, ele ensina a profissão a Jesus. As pessoas eles vão interrogar, Mateus capítulo de número 13, verso de número 55, as pessoas estão dizendo assim, porque Jesus chegou em Nazaré, e ele queria fazer milagres lá na Galileia também, mas lá ele não foi bem aceito, e as pessoas diziam, não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs nós não as conhecemos? José ensinou a carpintaria para Jesus. Quantos casais que às vezes têm discussões, que às vezes têm brigas, porque o padrasto não quer aceitar o seu enteado. Quantas vezes ele vira para a esposa dele e fala assim, ó, o filho é seu, você que tem que cuidar, você que tem que educar, você que se vira. Não é desse jeito. Não é desse jeito que funciona. José não foi isso, assim. José não falou em momento algum para Maria, Maria, ó, você que arrumou a barriga, você que arrumou o filho, ó, o problema é seu, você que cuida, se vira. Eu não quero me envolver com seus filhos. José nunca fez isso. José foi um pai, um padrasto excelente, excelente. Talvez você não seja padrasto, você é pai. Mas talvez tenha aqui algum homem que seja padrasto. E saiba disso, você precisa ser um padrasto excelente, excelente. O sucesso do seu casamento depende da maneira como você vai tratar o seu enteado, a sua enteada. Se tratar mal, com toda certeza o seu casamento vai fracassar. Mas se tratar muito bem, com toda certeza, seu casamento vai ser sucesso. Amém? Glória a Deus. Precisamos de homens verdadeiros, homens como Elias, homens verdadeiros. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, capítulo 17, verso de número 24, se eu não estou enganado. Primeiro Reis 17, verso de número 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Precisamos de homens verdadeiros.
que a palavra que sai da sua boca é verdade. Na nossa sociedade nós temos muitos homens que não se importam mais com sua palavra, que não se importam mais com o que estão dizendo. Às vezes trocam a palavra ou muda a verdade por uma mentira, por conveniência. Mas não são esses homens que nós precisamos. Não é esse tipo de homem que a sua família precisa. Nós precisamos de homens que são verdadeiros, que são confiáveis, que a sua palavra é uma palavra que é confiável, íntegra, justa, honesta. Precisamos de homens assim. Precisamos de homens como o rei Davi. O rei Davi, ele faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul, e eles protegem um ao outro. Mas Jonatas morre em uma guerra, na mesma guerra que seu pai morreu. Naquele dia, o filho de Jonatas, Mefibosete, ainda pequeno, a mulher que cuidava dele saiu, catou ele às pressas, para que ele não fosse morto, e saiu correndo com ele, e ela cai, ela tropeça e cai, e quando ela cai, o menino caiu junto com ela, e machuca o seu tornozelo, o seu pé, e cresce com o pé atrofiado, se torna um aleijado, morando num lugar qualquer, morando de um jeito qualquer. Mefibosete, ele chega a falar com o rei Davi, se referindo assim: olha, quem é esse cão morto, para que o Senhor se importe com eles? O próprio Mefibosete, ele se considera como um cão morto, como um cachorro morto, que não tinha nenhum valor, não havia esperança nesse homem, não havia. Nós precisamos de homens como Davi, que zelam pela sua honra, pela sua dignidade, pelo seu compromisso, pela sua aliança. Segundo Samuel capítulo 9, verso 7, diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Quantos homens você conhece que voltou a sua palavra atrás para ganhar mais dinheiro? Homens que às vezes deu um valor para vender um terreno, ou para vender uma propriedade, ou para vender um carro, e diante da possibilidade de ganhar um pouco mais, voltou o negócio atrás, com aquele que ele já tinha feito, para fazer um novo negócio, para ganhar mais. Quantos homens você conhece assim? Escute, Davi, ele faz aqui uma restituição de terras, quando ele não era obrigado a fazer. Ele tira daquilo que seria o patrimônio dele, e devolve a Mefibosete, simplesmente por respeito e honra à aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, Jonatas. Só por isso, mesmo Jonatas estando morto, Davi não voltou atrás na palavra que ele tinha dado para Jonatas. Não voltou atrás. Tratou com bondade o filho de Jonatas. Precisamos de homens assim. Precisamos de homens assim. Precisamos ser esses homens que honram a sua palavra, mesmo quando parece que está tendo prejuízo, mas não negam a sua sinceridade, a sua honra, a sua dignidade. Precisamos de homens como Pedro.
Você conhece a história, você sabe que Pedro, ele era um pescador antes de ser um discípulo de Jesus. E Lucas capítulo 5 vai relatar uma história que naquela noite, eles trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada. 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 Lucas capítulo 5, verso de número 5, diz assim, olha, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Precisamos de homens que confiam em Jesus. Confiam de todo o coração. Não só quando é conveniente, mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Precisamos de homens que possam confiar no Senhor. Em todo o tempo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, a minha avó era uma mulher de oração. A minha mãe é uma mulher de oração. A minha esposa é uma mulher de oração. Mas e eu? E eu? Eu sou o quê? Porque confiar na palavra do Senhor, você precisa de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. Senão você não vai conseguir fazer o que o Senhor está pedindo para fazer. Pedro está dizendo aqui para Jesus, olha, eu me esforcei, eu dei tudo de mim, tudo que eu podia fazer, tudo que estava no meu alcance, eu fiz. Nada deu certo, mas já que o Senhor está mandando fazer de novo, vou fazer. A intimidade que você desenvolve com o Senhor, gera obediência. A sua obediência, ela depende da sua intimidade com Deus, senão não tem como ser obediente. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Precisamos de homens como Jó, que mesmo diante da perca, mesmo diante da destruição, ele perde o seu patrimônio, ele perde seus 10 filhos, ele perde os seus servos, ele perde tudo, só não perde a esposa. Mas em momento algum ele se queixa contra Deus. Em momento algum. Em momento algum ele se levanta contra Deus. Jó, ele é exemplo, tanto na questão de não blasfemar contra Deus, tanto na questão de não reclamar, cadê Deus? Cadê esse Deus que todo mundo fala? Ele não faz isso. Ele fala para a mulher dele assim, olha, nós recebemos o bem com alegria, e não vamos receber o mal? Eu vim nu, sem nada, e agora estou sem nada, estou pronto para voltar. Bendito é o nome do Senhor. Jó, ele não blasfema contra Deus. Às vezes nós homens, às vezes a gente tem uma facilidade de murmurar, de reclamar das coisas, e a gente precisa ter cuidado com isso. Não é esse tipo de homem que Deus espera de nós. Não é homens que murmuram, mas são homens que confiam no Senhor. São homens que são ensináveis, que estão dispostos a ouvir a Deus e falar, Senhor, então me ensina. Já que eu preciso aprender, então me ensina. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Jó capítulo 42, verso 2 e 3. Jó 42, verso 2 e 3. Ele diz assim, olha, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia, ou seja, que eu não conhecia. No verso 3, Jó está entendendo que ele falou mais do que a boca. Ele está entendendo que ele foi apressado em querer dar respostas, mas de coisas que ele nem sabia o que era.
Nós precisamos, queridos, buscar o Senhor, estar pronto para ouvir o Senhor, para receber dele o ensinamento, para conhecer dele. Amém? A sociedade precisa de homens assim. A sua família precisa de homens assim. A sua esposa, seus filhos precisam de homens assim. Seus pais precisam de homens assim. Agora eu te faço uma pergunta. E essa mesma pergunta que eu te faço, ela serve para mim também. Nós homens que aqui estamos dispostos a ser esses homens? Você está disposto a ser esse homem? A ser esse homem que a sociedade precisa? A ser esse homem que a igreja precisa? A ser esse homem que a sua família precisa? Você está disposto? Está disposto a ser esse homem? Isaías capítulo 6, verso 8 e 9, ele está dizendo assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A sociedade pode ser diferente. Se hoje nós homens que aqui estamos, assumirmos o compromisso de viver o propósito que Deus tem para nós, a nossa sociedade será diferente, nossa política será diferente, nossa economia será diferente, todos os setores da nossa cidade será diferente, mas eu e você precisamos assumir o nosso papel. Que jeito fazemos isso? Tem duas coisas. Salmo de número 86. Salmo de número 86. Versículo 9 em diante. Salmo 86, o verso 9 em diante. Esse é um salmo do rei Davi. E ele está dizendo assim, olha, todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Eu poderia dizer assim, olha, todos os homens que tu fizeste, Senhor, se prostrarão diante de ti, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, isso aqui é para nós, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração, ou seja, faça com que o meu coração esteja disposto para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma dos mais profundos do poder da morte. Primeira coisa, para que a gente consiga ser esses homens, esse homem ao qual o Senhor quer que sejamos, homens que vai marcar a história, que vai mudar a nossa sociedade, que vai abençoar a esposa, que vai abençoar os filhos. Primeira coisa, é querer aprender do Senhor, é querer andar nos caminhos do Senhor, é querer ver a vontade do Senhor. Segunda coisa, desejar ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa é essa. Você, meu irmão, precisa desejar ser cheio do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você precisa querer a presença de Deus sobre a sua vida. Você precisa querer ser cheio do Espírito Santo, porque é só Ele que pode nos convencer do pecado, porque o pecado é prazeroso.
Todo tipo de pecado é prazeroso. Qual o problema do pecado? Ele destrói a nossa comunhão com Deus. Você lutar contra o pecado é lutar contra você mesmo. A tendência nossa é achar que não tem nenhum problema, achar que está tudo certo, está tudo bem, é normal, todo mundo faz, vou fazer também. Não, queridos, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nos convença. Clayton, isso está errado. João, Pedro, Paulo, isso está errado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nos dirigindo, nos orientando, nos mostrando o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. E é Ele que nos convence da justiça. Você ser justo em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. E do juízo. Fala sobre a nossa salvação. Está falando sobre condenação simplesmente. Deus não fez o ser humano para ir para o inferno. Deus fez o ser humano para morar com Ele no céu. Senão não valia a pena Jesus ter morrido na cruz. Salvação, queridos. Josué 24:15, ele vai dizer, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Você, homem que aqui está, essa palavra é direcionada para nós. Porque a nossa transformação gera uma transformação na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa sociedade. Nós não somos machistas. As mulheres têm voz, têm vez. As mulheres são importantes, tanto quanto os homens. Mas tem algo de Deus que é tratado com nós. Então eu não posso viver de carona na fé da minha esposa, na fé da minha mãe, na fé da minha avó. Você também não pode fazer isso, queridos. Você precisa ser o homem que conduz a sua família a Deus, que para, que senta, que reúne a sua família à mesa para adorar o Senhor e para ter um momento de mesa, de comunhão, de família. Talvez você veio aqui hoje em busca de uma resposta, em busca de uma palavra que pudesse te dar um norte, uma direção nas coisas que você precisa resolver durante essa semana. Deixa eu te falar, confia nele, confia no Senhor de todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, suas emoções. Que o Senhor seja rei na sua casa, que o Senhor seja rei na sua família, que a sua casa seja a casa favorita de Deus, que a sua casa seja um pedacinho do céu, onde a glória do Senhor se manifesta ali, e aonde há cura, onde há restauração, onde há vida e vida com abundância. Que a sua casa seja um lugar de paz e de amor. Que você, homem que aqui está, seja você um homem solteiro, ou seja você um homem casado, um pai ou um filho, que você seja amoroso nas suas atitudes, no seu modo de lidar. Se o Senhor te conduzir para você correr, então corra. Mas se o Senhor te conduzir para caminhar devagar, então caminhe devagar.
Ouça a direção de Deus para a sua vida. Feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Pai, no nome de Jesus. O Senhor é quem sonda e quem esquadrinha os pensamentos. O Senhor sabe exatamente, meu Deus, como cada homem, como cada mulher chegou aqui em tua casa nessa noite. O Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe o que eles anseiam, o que eles necessitam. O Senhor sabe o que eles vieram para te oferecer aqui nesta noite. Vem de encontro, Senhor, com cada um deles. As transformações que precisam acontecer, as mudanças que precisam acontecer, meu Deus, na vida de cada um de nós, que o Senhor tenha total liberdade para operar, que o Senhor tenha total liberdade para fazer, meu Deus. Meu Deus, não permita, meu Pai, que sejamos seduzidos pelo pecado, que sejamos conduzidos de forma a qual a sociedade agrada, mas que despreza a tua vontade. Não deixa assim não, meu Deus. Nos torna, Senhor, homens dignos da tua presença. Nos torna, Senhor, homens dignos da nossa família, homens dignos da nossa esposa, homens dignos dos nossos filhos. Homens, Senhor, segundo o teu coração. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu propósito. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu querer, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Não deixa os teus filhos confundidos. Não deixa, Senhor, os teus filhos abatidos. Não deixa, Senhor, os teus filhos angustiados, desesperados. Não. Mas que haja vigor em cada um deles. Que haja firmeza em cada um deles, ó Deus. Que a esposa dos homens que aqui estão se sintam amadas pelo seu esposo. Que os filhos se sintam amados por seus pais. Que haja o teu mover, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Pai. Que haja o derramar do Senhor sobre a vida de cada um deles, ó Deus. E que o Senhor possa nos fazer melhores a cada dia, meu Deus. A cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que o Senhor te abençoe, segundo o teu propósito, segundo a tua dedicação de querer ser esse homem. Que o Senhor te ajude a vencer todas as barreiras, todas as limitações,
tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, tudo aquilo que você tem pedido forças para o Senhor e que talvez ainda não tenha conseguido, receba força, seja livre, em nome de Jesus. Que o vício não te domine mais, que o pecado não te domine mais, em nome de Jesus. Seja livre, sejam livres. Seja livre para ser cheio do Espírito Santo. Seja livre para ser um homem que a sua família precisa, que a nossa igreja precisa, que a nossa sociedade precisa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.